programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. No quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, em nossa liturgia é proclamado o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 10, versículo 11 a 18. Assim narra São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste quarto domingo da Páscoa, celebramos o Domingo do Bom Pastor.
do 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações Religiosas e Sacerdotais. Em sua mensagem para este dia, o Papa Francisco, em preparação ao jubileu do próximo ano, Peregrino da Esperança, nos convida a considerar o precioso dom do chamado que o Senhor dirige a cada um de nós, com o tema chamados a semear a esperança e a construir a paz. Neste dia, somos chamados a rezar por todos que são vocacionados a gastar sua vida a favor do reino de Deus. Mais especialmente, rezar pelas pessoas consagradas que oferecem a sua existência ao Senhor, quer no silêncio da oração, quer na atividade apostólica, às vezes na linha de vanguarda, sem poupar energias, servindo com criatividade seu carisma e colocando-se à disposição de quantos encontram em seu caminho. Também somos chamados a rezar pelos que são vocacionados ao sacerdócio ministerial e que se dedicam ao anúncio do Evangelho e na santificação do povo de Deus. Desde as primeiras comunidades cristãs, a figura de Jesus, o bom pastor, ganhou profundo significado na vida da igreja. Hoje, de forma especial, no quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, rezamos por quantos na igreja assumem responsabilidades pastorais, de condução e animação do povo de Deus. Em particular, pelos ministros ordenados, padres e bispos e todos os agentes de pastorais. A imagem do pastor é muito relevante nas Sagradas Escrituras. O termo é utilizado primariamente para se referir a quem cuida de ovelhas e, por analogia, para se referir àqueles que tinham responsabilidade de governo no povo de Deus, no povo de Israel, os chefes, reis e lideranças religiosas. Entretanto, em sentido teológico, o termo pastor refere-se por excelência a Deus. No Antigo Testamento, Moisés e Davi, antes de serem chamados a tornar-se chefes e pastores do povo de Deus, foram, de fato, pastores de rebanho, do ponto de vista realístico de quem toma conta de ovelhas. O profeta Ezequiel traçou a imagem do próprio Deus como pastor do seu povo. Nas dificuldades do período do exílio, diante do fracasso dos chefes políticos e religiosos de Israel, Ezequiel profetizou que Deus iria punir os maus pastores, que não cuidaram e deixaram o rebanho dispersar, que retiraria as suas ovelhas das mãos deles e que o próprio Deus cuidaria e conduziria o seu rebanho. Através de sua profecia, da profecia de Ezequiel, compreendemos que Deus é o verdadeiro pastor do seu povo. No Evangelho, essa profecia se realiza em Jesus. É Jesus, o bom pastor, em quem o próprio Deus, através do qual cuida do seu próprio povo, de suas ovelhas, reúne os seres humanos e os conduz às pastagens eternas. No trecho do Evangelho segundo João, lido no quarto domingo da Páscoa, capítulo 10, versículo de 11 a 18, o Senhor apresenta 3 qualidades do verdadeiro pastor. Ele dá a própria vida por suas ovelhas, conhece suas ovelhas e elas, por sua vez, o conhecem. E o pastor está a serviço da unidade. Primeira qualidade, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, que se entregou totalmente às suas ovelhas e deu a sua vida por nós, até o extremo de derramar seu próprio sangue na cruz. O mistério da cruz encontra-se no centro da missão de Jesus como bom pastor. Assim também, quem tem a missão de pastor, de conduzir o rebanho do Senhor na igreja, deve seguir o Mestre e doar-se totalmente pelo seu rebanho. A vida não se entrega somente no momento da morte, e nem apenas na forma do martírio. O pastor doa a sua vida no seu dia a dia, em favor de suas ovelhas, uma vez que ele não dispõe de sua vida para si mesmo, mas justamente para cuidar do seu rebanho. Por isso, o pastor deve aprender dia após dia a abandonar-se nas mãos do bom pastor, colocando-se inteiramente à sua disposição para o que o Senhor dele precisar. O pastor, o ministro ordenado, é chamado a entregar a sua vida, colocando-se a serviço do rebanho do Senhor. Através do sacramento da ordenação, o sacerdote é inserido em Cristo, o bom pastor, a fim de configurar-se com Ele e, em comunhão com Ele, realizar o serviço do único pastor, que é Jesus, em quem o próprio Deus se faz o nosso bom pastor
e dá vida pelo rebanho. A segunda característica do pastor nos fala o evangelista João. Ele conhece suas ovelhas e elas, por sua vez, o conhecem. Assim como o Pai, ou seja, Deus, conhece o Filho e este conhece o Pai. Nesta frase, duas relações encontram-se intimamente entrelaçadas. A relação entre Jesus e o Pai e a relação entre Jesus e suas ovelhas. Assim deve ser também com os pastores aos quais o Senhor confiou o seu rebanho. Em primeiro lugar, estes devem estabelecer uma estreita relação com Cristo e, através dele, uma estreita relação com o Pai, com Deus. Nesta medida, podemos compreender autenticamente os homens, uma vez que somente à luz de Deus é possível compreender a profundidade do coração humano. De modo que quem escuta seus pastores possa dar-se conta de que estes não falam de suas próprias opiniões ou de si mesmo, mas de fato falam em nome do verdadeiro pastor. De acordo com estas palavras do Senhor, a missão pastoral dos ministros ordenados é acompanhar e orientar o rebanho de Cristo, confiado aos seus cuidados, ou seja, o pastor tem um compromisso de ir ao encontro de suas ovelhas, de se abrir às suas necessidades e às suas exigências. Sem dúvida, para o pastor é fundamental o conhecimento prático e concreto das pessoas que lhe são confiadas. É importante compreender este conhecer em sentido bíblico, em que o verdadeiro conhecimento se realiza com amor, a partir de uma relação interior e de uma profunda aceitação do outro. Por isso, o pastor não pode contentar-se com o conhecimento de nomes e de datas. Seu conhecimento das ovelhas deve ser sempre o conhecer que envolve o coração. Terceiro aspecto, o pastor está a serviço da unidade. Nosso Senhor fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Aonde ouvir a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Obviamente, um pastor de almas deve, em primeiro lugar, preocupar-se com seu rebanho, com aqueles que estão no seu aprisco, ou seja, com aqueles que creem e vivem com a igreja, e nela procura o caminho da vida, e que, por sua vez, como pedras vivas, edificam a igreja e, ao mesmo tempo, sustentam o sacerdote em sua missão. Entretanto, pastor de almas deve também, com renovado ardor missionário, sair pelas estradas e caminhos, para convidar ao banquete do Senhor aqueles que estão nas encruzilhadas, inclusive os que não ouviram falar de Cristo ou que ainda não se deixaram tocar profundamente por Ele. E este serviço em prol da unidade é universal e possui muitas formas. Além de buscar e congregar a ovelha dispersa, o pastor de almas tem ainda o compromisso de zelar pela unidade interior da igreja, para que ela, além de todas as diversidades e limites, seja um sinal da presença de Deus no mundo, em que se realiza a unidade entre os seres humanos e Papai do céu. Os apóstolos do Senhor servem como exemplo de pastores, que seguiram com a radicalidade o bom pastor, buscando as ovelhas dispersas, congregando-as na unidade em torno de Cristo. Nesse domingo do bom pastor, rezemos, portanto, pelos nossos pastores, para que, dedicando-se ao rebanho do Senhor, possa, de fato, conduzi-las ao redil, conduzi-las a Deus, de modo que as suas ovelhas possam, portanto, ouvir a voz do único pastor que é Cristo e assim constituir um só rebanho e um só pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas
ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. O Papa Francisco, em sua mensagem para o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, em preparação ao ano jubilar de 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança, aborda o tema Chamados a semear a esperança e a construir a paz, e destaca a importância da vocação como chamado que Deus faz a cada um de nós. O Papa enfatiza que a escuta desse chamado não é uma imposição externa, mas sim a descoberta de nossa verdadeira felicidade e da nossa realização pessoal. De fato, somente respondendo à nossa vocação é que nós nos realizamos profundamente. E o Papa reconhece e agradece o compromisso de todos aqueles que vivem sua vocação, em diferentes formas de vida, como os pais que se dedicam e se gastam dia a dia pelos seus filhos, os trabalhadores comprometidos com o bem comum, as pessoas consagradas e os sacerdotes, por exemplo. Papa Francisco destaca a importância da diversidade de carismas e vocações na Igreja, ressaltando a sinodalidade e a necessidade de caminhar juntos para discernir as interpelações do Espírito. E assim nos fala o Papa Francisco. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações traz gravada a marca da sinodalidade. Há muitos carismas e somos chamados a escutar-nos reciprocamente e a caminhar juntos para os descobrir, discernindo aquilo que nos chama o Espírito para o bem de todos, o Espírito Santo para o bem de todos. Papa Francisco também menciona o caminho rumo ao ano jubilar de 2025 como uma oportunidade para descobrir e colocar em prática os dons do Espírito Santo. Assim nos fala o Papa. No momento histórico presente, o caminho comum conduz-nos para o ano jubilar de 2025. Caminhamos como peregrino da esperança rumo ao Ano Santo para, na descoberta da própria vocação e pondo em relação os diversos dons do Espírito, podermos ser no mundo portadores e testemunha do sonho de Jesus, formar uma só família, unida no amor de Deus, interligada pelo vínculo da caridade, da partilha e da fraternidade. O Papa Francisco nos recorda que o quarto domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor, é dedicado de modo particular à oração para implorar do Pai o dom de santas vocações para a edificação do seu reino. Nos fala Jesus: rogai ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. E enfatiza o Papa a importância da oração como um diálogo sincero com Deus que nos conduz à esperança e nos fortalece como peregrinos neste mundo. O Papa destaca que ser peregrino significa estar em constante busca do amor de Deus e do serviço aos outros, construindo um mundo de paz, justiça e fraternidade. Em sua mensagem, Papa Francisco nos recorda que a oração é feita mais de escuta do que de palavras dirigidas a Deus. O Senhor fala ao nosso coração e quer encontrá-lo aberto, sincero e generoso. A sua palavra
Fez-se carne Jesus Cristo, que nos revela e comunica toda a vontade do Pai. Neste ano de 2024, dedicado precisamente à oração como preparação para o jubileu, somos chamados a descobrir o dom inestimável de poder dialogar com o Senhor de coração a coração, tornando-nos assim peregrinos de esperança, porque a oração é a primeira força da esperança. Nos diz o Papa: tu rezas e a esperança cresce, avança. Diria que a oração, assim fala o Papa, abre a porta da esperança. A esperança existe, mas com a minha oração abro a porta. Conclui o Papa Francisco. Mas o que significa ser peregrino? Significa partir todos os dias e recomeçar sempre. Reencontrar com o entusiasmo e a força de percorrer as várias etapas do percurso, que apesar das fadigas e dificuldades, sempre abrem diante de nós novos horizontes e panoramas desconhecidos. Assim, nos fala o Papa, este é precisamente o sentido da peregrinação cristã. Estarmos em caminho à descoberta do amor de Deus e, ao mesmo tempo, a descoberta de nós mesmos, através de uma viagem interior, mas sempre estimulados pela multiplicidade das relações. Portanto, peregrinos, porque chamados a amar a Deus e a amar-nos uns aos outros. Papa Francisco ressalta a importância de cultivar um olhar esperançoso no mundo atual, mesmo diante dos desafios e dificuldades, confiando na promessa da ressurreição de Cristo, e nos encoraja a nos comprometer como construtores de paz e artífices de fraternidade, enfatizando a necessidade de nos envolvermos ativamente na vida e na missão da Igreja e no mundo. Nos fala o Papa Francisco: ser peregrino de esperança e construtor de paz significa fundar a própria existência sobre a rocha da ressurreição de Cristo, sabendo que todos os nossos compromissos, na vocação que abraçamos e levamos por adiante, não caem no vazio. Apesar dos fracassos e retrocessos, o bem que semeamos cresce de modo silencioso e nada pode separar-nos da meta última, o encontro com Cristo e a alegria de viver na fraternidade entre nós por toda a eternidade. E esta vocação final, devemos antecipá-la a cada dia. A relação de amor com Deus e com os irmãos e irmãs começa desde agora a realizar o sonho de Deus, o sonho de unidade, de paz e de fraternidade. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele
Ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.